helenistas e judaizantes. Mas em breve a expansão espontânea do cristianismo vai deparar com uma nova dificuldade. Já não se tratará de lutar contra a desconfiança mordaz dos adversários, mas de decidir entre duas tendências que parecerão igualmente respeitáveis no seio da comunidade primitiva, com todos os riscos de uma dissensão e de uma cisão que tal escolha comporta. Em Jerusalém, cresceu o número dos fiéis vindos da diáspora. Por toda a parte do império, formaram-se núcleos de cristãos no interior dos bairros judaicos, e este fato vai suscitar graves problemas teóricos e práticos, de cuja solução dependerá em grande medida o futuro da Igreja e da fé. Para compreender bem esta questão, é necessário situar-se novamente dentro das perspectivas judaicas. Em Israel, desde havia muito tempo, coexistiam duas correntes espirituais que determinavam atitudes contrárias com relação aos estrangeiros. Uma delas era a do particularismo, que insistia com orgulho sobre a eleição única do povo das tribos e que, por isso, sublinhava com justa razão que só uma feroz resistência às contaminações pagãs lhe tinha permitido sobreviver e levar a cabo a sua missão. Afastava com violência a nação santa das raças malditas desde a origem, cujo simples contato já era uma mancha. O legislador encerrou-nos dentro dos muros de ferro da lei, para que, puros de alma e de corpo, não nos misturemos com nenhuma outra nação, dirá a carta de Aristeu, um escrito judaico do século II. Indo da simples repulsa ao ódio mais ativo, este sentimento acabaria num exclusivismo de que muitos textos bíblicos nos oferecem provas. Era este, de um modo geral, o sentir dos judeus de Jerusalém e da Palestina, que cerravam fileiras em torno do templo, na recordação ainda tão dolorosa de todos os sofrimentos que os estrangeiros haviam infligido à Terra Santa e que ignoravam soberbamente o mundo. Mas sempre existira também na consciência de Israel uma outra corrente, universalista e respeitadora do estrangeiro, que acolhia todos os homens de boa vontade, que não lançava anátemas sobre os pagãos e que arrastará os judeus mais generosos na direção que Jesus apontará. Estes crentes não encaravam com ligeireza a promessa feita a Abraão: em ti serão abençoadas todas as nações da terra. Nem a profecia de Jeremias, que previa um tempo em que todos os povos conheceriam a Deus, nem as ordens também dadas a Jonas, quando este relutava em dirigir-se aos ninivitas. Para estes judeus universalistas, a missão do povo eleito estava definida nas admiráveis palavras do velho Tobias, lá em Tobias 13:4. Se o Senhor vos dispersou entre as nações que o ignoram, foi para lhes contasseis a sua glória e as fizesseis reconhecer que Ele é o único, o onipotente. Era sobretudo nas comunidades da diáspora que se manifestava essa tendência universalista. Em Jerusalém era algo excepcional. A respeito do sapientíssimo Rabi Gamaliel, um dos mais ilustres doutores da lei, comentava-se com escândalo que aprendera o grego, que convivia com pagãos e que chegara até o extremo de mergulhar, como se fosse uma simples piscina,
na água dos banhos dedicados ao ídolo Afrodite. Nas colônias, pelo contrário, permanecendo embora unido ao templo por laços sólidos, o judaísmo sofrera no decorrer dos séculos uma lenta transformação. Ocorrera uma abertura de espírito, falava-se a língua nova, o grego, necessária para os negócios, a ponto de se esquecer o arameu dos antepassados e de não se usar o hebreu, senão como língua litúrgica. A civilização pagã oferecera a esses judeus dispersos as suas tentações e o seu encanto, mas também as suas oportunidades de enriquecimento espiritual. Já não era para eles apenas o reino do demônio. Pelo contrário, à parte alguns apóstatas que haviam sucumbido de corpo e alma, a maioria dos fiéis da lei pensava em trazer os pagãos para Javé. O lugar em que melhor se desenvolveu esta tendência foi Alexandria do Egito. Em contato com o que o mundo helênico tinha de mais sutil e refinado, a enorme colônia judaica dessa metrópole germinara em estranhas plantas espirituais, enraizadas ainda no solo da tradição mosaica, mas erguendo os seus caules em pleno céu grego. Ali, no dizer de uma tradição mais simbólica do que histórica, o faraó Lágida Ptolomeu II mandara traduzir os livros santos de Israel por uma comissão de 70 sábios, e as respectivas versões, concluídas todas simultaneamente ao cabo de 70 dias, tinham coincidido miraculosamente. Constituíam a Septuaginta, os 70, cujo texto há de espalhar-se por toda a parte. Lá pontificara também uma escola de exegetas judeus que procuravam no Pentateuco a resposta para todos os graves problemas da filosofia grega e que viam nos heróis do Antigo Testamento os símbolos encarnados da razão, da sabedoria e das virtudes que Platão e os estoicos já haviam definido. E lá vivia sobretudo o grande rabino Fílon, contemporâneo de Cristo, nascera em 20 a.C., judeu fiel e devotado à causa da sua nação, a ponto de arriscar por ela a sua vida, mas, ao mesmo tempo, imbuído da doutrina das ideias, segundo Platão, o muito santo Platão, do simbolismo pitagórico dos números, da teoria estoica das causas finais, procurava conscientemente utilizar a cultura grega e colocá-la a serviço da sua fé. A despeito de Fílon, nos diz a nota 22, outros textos judaicos, também originários da diáspora, revelam a mesma tendência. A carta de Aristeu interpreta a mensagem dos profetas de Israel num sentido universalista, chegando a admitir que todos os homens podem salvar-se se praticarem as virtudes e crerem num Deus único, criador e providente. A sabedoria de Salomão, que data de meados do século II, identifica a sofia, a sabedoria dos gregos, com o Espírito de Deus, apesar de lançar violentas críticas aos pagãos ímpios. E acrescento eu, justamente por isto, ela não é partícipe do cânon protestante, tendo sido caracterizada, classificada como livro deuterocanônico ou até mesmo, aí para mim já um certo exagero, apócrifo. E o quarto livro dos Macabeus, escrito na mesma altura, este aqui sim, certamente apócrifo, até mesmo para a teologia católica, amalgama de uma forma curiosa os argumentos filosóficos e as citações da Sagrada Escritura. Conhecemos também algumas orações judaico-helenísticas, nas quais a convicção da escolha de Israel se encontra associada a um generoso impulso cosmopolita, ao desejo de uma reconciliação da terra inteira e de todos os povos
no seio de Deus. A corrente universalista, esta mesmo de que vimos falando, trazia consigo uma consequência normal: o proselitismo. Moderadamente na Palestina, mas muito ativamente na diáspora, atraíam-se as almas para o culto do verdadeiro Deus. Se dermos crédito a Flávio Joséfo, abre aspas, eram muitos os que observavam zelosamente as práticas judaicas, o descanso semanal, os jejuns, o acender das lâmpadas e até os usos relativos à alimentação, fecha aspas. Vêem-se nos evangelhos alguns desses prosélitos, desses que temem a Deus, como por exemplo o centurião de Cafarnaum. Mas a expansão do judaísmo não se realizava sem dificuldades e resistências. Os espíritos rigoristas desconfiavam dos convertidos e, por outro lado, a todos os que queriam tornar-se verdadeiros filhos de Javé, era imposto o rito da circuncisão, diante do qual muitos recuavam. E a despeito deste mesmo rito, as mulheres prosélitas eram efetivamente muito mais numerosas que os homens, o que também não deixa de ser bastante curioso. Confinada entre um exclusivismo que se tornará cada vez mais violento, até chegar à catástrofe da guerra judaica, e um universalismo respeitável, mas que não ousa ir até o fim e afirmar que já não havia nem circuncisão, nem incircuncisão, como fez o apóstolo Paulo, a consciência judaica parecia balançar num equilíbrio instável, desprovido de bases sólidas. Nas comunidades nascidas de Jesus, logo se verificou o mesmo dilema, transposto para o plano do cristianismo. Mas os elementos em choque pareciam menos claros, pois o que ressoa ao longo de todo o Evangelho é o grande grito libertador que chama todos os homens, sem distinção de origem, para os caminhos da conversão e da salvação. A lição fundamental era a que Jesus dera aos apóstolos alguns dias após a ressurreição. Disse ele, conforme Mateus 28, do 19 ao 20, Ide e instruí todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinai-os a observar tudo quanto vos mandei. Nunca Jesus ensinara coisa alguma que justificasse o isolamento, o particularismo ou um egoísmo sagrado. Portanto, esta dinâmica, este comportamento judaico e também de alguns dos primeiros cristãos não encontrava abrigo na doutrina genuína de Cristo. Mas, filtrada pelo espírito judaico, impregnada do orgulho tradicional, de certa forma legítimo, essa doutrina generosa e aberta podia aos poucos retrair-se. A salvação vem dos judeus, dissera Jesus à samaritana lá em João 4:22. E frases como essa caíram num terreno bem preparado para recebê-las. Deste modo, permanecia viva no interior da comunidade cristã a corrente que defendia a interpretação da Boa Nova em termos estritamente judaicos, que compelia a impor aos futuros conversos os mesmos ritos que aos prosélitos das sinagogas, especialmente a circuncisão, é claro, e que assim se arriscava a enclausurar a mensagem de Jesus nos apertados moldes de uma pequena seita judaica. Esta corrente era tão viva que o próprio São Paulo teve de tomar cuidado para não ferir as susceptibilidades que ela semeava nos corações. Mas tinha contra si a verdade do ensinamento de Cristo e a dinâmica da história. A tendência exclusivista acabará por ser vencida. Os helenistas, isto é, os judeus convertidos universalistas, originários principalmente da diáspora, levarão de vencida os judaizantes.
excessivamente presos a laços de fidelidades mal compreendidas. Veja aqui, eu vou repetir este início de parágrafo aqui, porque ele é bastante importante, para que a gente frise o panorama social, religioso, que envolve o querigma, né? Que envolve a pregação do Evangelho neste espaço de tempo. Havia ali duas classes bastante definidas de religiosos muito próximos ao crescimento do cristianismo. De um lado você tinha helenistas, e o texto nos diz, isto é, os judeus convertidos, universalistas, originários principalmente da diáspora, ou seja, helenistas aqui, segundo Daniel Rups, são judeus que acabaram de se converter e têm como característica serem universalistas, ou seja, eles fazem tudo girar em torno da lei, até mesmo a sua nova fé cristã, mesmo eles não sendo mais judeus tradicionais, são agora novos cristãos, mesmo assim, eles fazem com que essa nova doutrina e essa nascente doutrina cristã gire em torno de certos elementos culticos e culturais da sua fé ainda muito forte judaica. E de outro lado temos os judaizantes. Esses sim, excessivamente presos a laços de fidelidades mal compreendidas. Então veja que ambos são na prática judeus, só que uns são mais presos aos laços judaicos, né? São os judaizantes. Outros já são mais um pouco mais distantes, mas ainda assim muito próximos também, né? Do ponto de vista de um cristão de hoje, ainda muito próximos também do judaísmo. Isso, porém, não se chegará a fazer sem que o conflito entre ambos tenha agitado inúmeras vezes os destinos da comunidade. Então veja que, quando Paulo discute com Pedro, Pedro está defendendo os judaizantes. Por exemplo, a respeito da circuncisão. Pedro era mais tendencioso a ceder à ideia de que seria necessário os novos convertidos fazerem a circuncisão. Já Paulo não. Paulo é mais próximo dos helenistas. Todos são filo-judeus, ou seja, todos são simpatizantes ou até mesmo praticantes do judaísmo, mas já entrando no cristianismo, já se convertendo a Jesus, já portanto podem ser chamados de cristãos, mas ainda recém-saídos de sua antiga religião.